Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a feminilidade bíblica, a desconstrução da feminilidade e o terceiro, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Nosso texto áureo se encontra em Provérbios, capítulo de número 31 e o verso de número 30, que diz: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Nossa verdade prática diz que a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva, o presente da maternidade e também função de ser esposa e auxiliadora. O primeiro tópico, a feminilidade bíblica. Primeiro subtópico, a criação divina da mulher. Então a mulher também é uma criação divina, assim como o homem. Gênesis 1:27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí Gênesis capítulo 2, versículo 7 e o versículo 15 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, na ordem da criação, Adão foi criado antes e depois veio Eva. Então, Adão foi criado primeiro, depois Eva. Deus fez um boneco de barro, vamos assim dizer, simploriamente, de forma bem simples, fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de Deus. Deus soprou nas narinas do homem, então o Espírito entrou dentro das narinas do homem e gerou um terceiro elemento. Então uma parte da terra com uma parte do céu se juntou e gerou um terceiro elemento chamado alma, e o homem foi feito alma vivente. Assim que foi a formação do homem. E o versículo de número 15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Presta bastante atenção aqui, porque eu ouço bastante as pessoas dizerem assim, que o homem foi feito no jardim do Éden. Não. Deus formou ele lá fora, plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá dentro. É o que o versículo 15 está dizendo aqui. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e também para o guardar. Aí em seguida o que aconteceu? Aí ele concluiu, Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Então criou o homem e falou, e teve a conclusão. Pensou assim: não é bom ele ficar só. Aí vem Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Nós já descobrimos como que Adão foi formado. Agora vamos descobrir como que Eva foi formada. Um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Cerrou aqui significa fechar, tá? Então fechou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Aí sim, então essa é a forma como a mulher foi criada. Como o homem foi criado, nós falamos, e agora acabamos de concluir como a mulher foi criada. Então por isso Adão a identificou dessa forma assim, Gênesis 2:23. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então Adão e Eva, eles foram criados iguais em personalidade, em valor, em honra e também em respeito. Porém, essa igualdade, ela não quer dizer uniformidade de papéis, nem trejeitos iguais. Sabe por quê? Porque o homem tem jeito de homem, tem trejeito de homem, tem gestos de homem. Mulher não, mulher já tem os gestos de mulher, já é completamente feminina, já é completamente o oposto do homem. É muito diferente. Cada um tem o seu jeito, cada um tem os seus trejeitos. Nós explicamos, se você não sabe o que é trejeito, veja a lição anterior que vai estar falando lá, tá? Cada um tem os seus trejeitos, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem o seu jeito de pensar. Então Gênesis 1:27 e 28 também diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então aqui está dizendo de uma forma geral, é um resumo geral, que ele criou o homem, criou a mulher, criou o macho, criou a fêmea, e depois no capítulo 2 ele explica como foi essa criação. Primeiro veio o homem, veio toda aquela ordem ao homem, e depois foi feito Eva. 28, e Deus os abençoou. Presta bastante atenção aqui, Deus abençoou quem? A ambos, Deus abençoou os dois. E Deus lhes disse para os dois: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra,
sujeitai-a, domine ela, né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então era para ambos fazer isso juntos. Essa é a intenção principal. Os dois fariam isso juntos, mas aí depois acontece o pecado, e depois do pecado vem a disciplina. Gênesis capítulo 3, versículo 16 a 20 diz: e a mulher disse, já tinha sentenciado a serpente, porque todo mundo que fez parte do pecado, todo mundo que coadunou, todo mundo que participou, recebeu a sua sentença. Então já tinha falado com a serpente. Leia todo o capítulo 3 que você vai ver. No versículo 16 diz assim: e para a mulher, ou a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só, então a criação que até então eram ambos no mesmo nível, no mesmo patamar, para trabalharem juntos, olha o que aconteceu agora. Resultado do pecado: o seu desejo vai ser para ele, você vai desejar, o seu desejo vai ser para ele, e ele vai te dominar, ele vai estar acima de você. Era para ambos dominar tudo, não era para um homem dominar sobre outro homem, sobre uma mulher que seja, não, mas por causa do pecado houve essa separação. Aí o versículo 17 diz assim: e Adão disse, para Adão, Deus disse para Adão: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Olha só, as desgraças que aconteceram por causa do pecado também. Agora a sentença é para o homem: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá. Até então não produzia nada disso. Até então o homem nem precisava plantar, ele só chegava, colhia e comia, era só isso daí. Espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, peraí, cada um vai voltar de onde veio, não é isso? Então, se o sopro veio de Deus, ele vai voltar para Deus. Se o pó veio da terra, ele vai voltar para a terra. Sobra aquele terceiro elemento que foi gerado, não sobra? A alma. Para onde que a alma vai? A alma vai dependendo da escolha que nós fizermos aqui na terra. Se nós fizermos a escolha do Senhor Jesus, se nós optarmos por Ele, de servir, que Ele seja o nosso Salvador e também o nosso Senhor, nós iremos habitar com Ele por toda a eternidade. Nossa alma vai habitar com Ele por toda a eternidade. Onde quer que Ele esteja, nós estaremos junto com Ele. Agora, se nós optarmos não por Ele, independente do que você opte, não vou optar por nada, já deixou Ele de lado, virou as costas para Ele, como diz a Bíblia assim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Mas eu não estou espalhando. Não, só o fato de não ajuntar já está espalhando, é o que a própria Bíblia diz. Versículo 20: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Peraí, irmãos, que viventes? Olha, se Deus castigou Eva, diz que ia multiplicar a dor dela. Peraí, multiplicador, toda conta, toda matemática, todo número que você multiplica por zero é o quê? É zero. Então, pode ter certeza, Eva não era mãe dos animais, Eva não era mãe dos leões, dos bichos, não. Eva não era mãe das plantas, não era nada disso. Era mãe das meninas que já haviam nascido. Aí você pergunta, quem é a mulher de Caim? Sabe aquela pergunta lá? Dentro do próprio Éden, a Eva já havia tido meninas, já havia tido filhas. A partir mais para frente ela vai ter Caim. Ela fala, adquiri do Senhor um varão, ou seja, ela já tinha, subentende-se pela palavra de Deus, que ela já tinha outros partos, já teve outros partos, mas não eram homens, eram mulheres. E como a genealogia bíblica nunca traz nome de mulher, ou quase nunca, tem pouquíssimas mulheres, 3 mulheres se eu não me engano, aparecem na genealogia, então a genealogia é mais masculina. Então o que houve de mulher não é tratado aqui. Então ela era mãe de todos os viventes, até aquele presente momento, que era Adão, Eva e suas filhas, meninas no caso. Aí vem o segundo subtópico, que fala sobre a bênção da maternidade. Então olha aqui, Gênesis 1:28 é uma ordem para ambos, é uma ordem para os dois: frutificai, multiplicai-vos e encher a terra. Não tem como fazer isso sozinho, né? Então obviamente é uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho, não tinha como, então precisa ser os dois. E Gênesis 3:20 diz, e chamou Adão Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Eva significa respirar, significa viver, também significa dar vida. Por isso que o nome da mulher foi colocado de Eva. Adão deu a ela o nome de Eva, não foi Deus, foi o próprio Adão, tá? Aliás, todos os animais, todos os seres, foi Adão que deu o nome. 1 Timóteo 5,14, olha o que Paulo diz aqui também. Quero, pois, que as que são moças, olha só o que Paulo está dizendo, eu quero que elas se casem,
eu quero que elas gerem filhos, eu quero que elas governem a sua casa e também não deem ocasião ao adversário para maldizer ou para falar mal, tá bom? Então o papel natural da mulher é esse daqui: se casar, gerar filho, governar a casa e também não dar ocasião para o adversário, dar ocasião para as pessoas falarem mal. Então aqui é o ponto que as feministas, ou um grupo de feministas, consideram ultraje, que limita a função social da mulher. Isso não pode ser de forma nenhuma. Então esse é o conceito das feministas, que é antibíblico, que é exatamente o oposto do que a Bíblia diz. Terceiro subtópico fala sobre a mulher como auxiliadora, como ajudadora. Então a mulher foi criada para ser ajudadora, auxiliadora do homem, cooperadora do homem. 1 Coríntios 11:9, Paulo diz que porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. A mulher foi criada por causa do homem, não foi o homem que foi criado. Então esse negócio de feminismo, da mulher querer, ela não quer direitos iguais, ela quer ser superior ao homem. Então é diferente uma coisa de outra. Aí o Salmo 33:20 diz assim: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Presta atenção, essa palavra que é utilizada aqui de auxílio é a mesma utilizada lá da mulher quando foi criada, que era para ser auxiliadora do homem, não é isso? Aqui Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso escudo. Então Deus, ele nos auxilia, Deus, ele nos socorre. Por que a mulher não pode nos auxiliar? Por que a mulher não pode socorrer o homem? Aí o Salmo 121:2 diz assim: o meu socorro, ou seja, o meu auxílio, é a mesma palavra também, tá? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, auxiliar não é algo depreciativo, não é algo inferiorizado, não, é uma função nobre, porque até o próprio Deus faz isso por nós. Aí Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora idônea, ou seja, uma íntegra, correta para ele. Deus fez dessa forma. Então, se Deus ele nos auxilia, ele nos socorre, ele utilizou a mesma palavra para a mulher. A mulher também faz a mesma coisa. Olha só, é como se fosse o papel de Deus na nossa vida. Então, abre o olho quando sua mulher falar alguma coisa para você. Abre o olho, presta bastante atenção, porque muitas vezes é Deus falando através da vida dela. O resumo desse tópico diz assim: Deus criou a mulher com funções de cuidar e auxiliar no desempenho de sua família, trazendo assim equilíbrio em sua casa, em seu lar. O segundo tópico fala sobre a desconstrução da feminilidade. Primeiro subtópico, o ativismo feminista. Então, no século XIX, a primeira onda de ativismo feminista aconteceu na Europa e também nos Estados Unidos. O que as mulheres reivindicavam? Elas queriam direitos iguais aos dos homens. E aí começou como? Começou através do voto. O homem tem direito de votar, as mulheres também têm o direito de votar. E acabou dando certo isso daí. Aí no século XX, a segunda onda do feminismo, ela lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual, que na verdade não é liberdade, é libertinagem. É utilizada a palavra liberdade, mas tem uma outra conotação, tem um outro sentido, tem um outro significado. Aí uma máxima do feminismo, que apareceu nessa mesma época, é assim: não se nasce mulher, se torna uma mulher. Então, o que aconteceu também nessas pautas? Discussão de gênero, empoderamento da mulher, ou seja, dar todo o poder para a mulher. E também em 2011, o que aconteceu? Se introduziu aquele slogan que nós já falamos em algumas outras aulas: meu corpo, minhas regras. Tudo isso aí faz parte do feminismo. Então ninguém quer tirar, irmãos, ninguém quer tirar o direito de ninguém, ninguém quer tirar, os homens não querem tirar o direito das mulheres. É claro, tem algumas pessoas que estão voltadas para isso, mas não é o nosso caso. Pelo contrário, nós como cristãos, nós afirmamos e também nós defendemos os direitos das mulheres e também combatemos todo tipo de discriminação que haja contra elas, porque elas também são seres humanos, assim como nós somos seres humanos. Então, porém, deixamos claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos, os valores da palavra de Deus, e isso não é bom para nós. Aí vem o segundo subtópico dizendo sobre a liberdade sexual. Lembra? Liberdade. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e a sua mulher, dentro dos limites do casamento, dentro dos limites do matrimônio. Tem que ser assim. Presta atenção, homem. A sua mulher também tem que sentir prazer, também tem que se alegrar com o ato, tá bom? Com o ato sexual. Não é só você não. Os dois precisa ser prazeroso para ambos. Então Provérbios 5, o 18 e o 19 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com olha só, artigo definido, singular, feminino, mulher,
da tua mocidade. Está no singular aqui, não tem nada de plural, com as mulheres. Não, é com a mulher da tua mocidade, aquela com quem você se casou quando era jovem. Aí chega numa certa idade, vai envelhecendo junto, o que acontece? Larga a sua mulher e pega uma novinha. Meu irmão, não faça isso. A Bíblia diz, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Manancial é o lugar que flui água, é o lugar onde você bebe água. Onde você bebe água é com a sua esposa, vocês dois juntos. Essa que você tem que se alegrar até o resto da sua vida. Versículo 19: como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, os seios da tua esposa, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente, para todo sempre. Aí também vem Paulo dizendo assim, 1 Coríntios 7, versículo 3 e 4. O marido pague à mulher a devida benevolência, seja benigno para com a sua esposa, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então ambos têm que ser benevolentes um para com o outro. Versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Sabe aquele negócio de deixar de castigo? Pois é, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. O marido é que tem poder sobre o corpo da mulher. É a Bíblia que está dizendo. Leia aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 e 4. Estou lendo o 4 aqui agora. E também da mesma maneira, olha só, o inverso também é verdadeiro. Também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. A mulher tem poder sobre o corpo do marido e o marido tem poder sobre o corpo da mulher. Então se você tem poder sobre o corpo da sua mulher tem poder sobre o seu corpo, você não tem direito de fazer o que você quer, mas vocês têm o direito de fazer as coisas juntos que vocês querem, juntos. Então para o feminismo esse modelo é repressivo. Isso e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Daqui a pouquinho você vai ver aqui. Porque o que vai incluir nesse pacote aqui de liberdade sexual? Iniciação sexual precoce. Quando? Que é isso? Muito cedo, irmão. Muito cedo. 13 anos? Não. Muito cedo. Muito mais cedo ainda. Iniciação sexual precoce. Já está começando lá nas escolinhas lá das nossas criancinhas, tá? 3, 4, 5, 6 anos. E assim vai. A prática da homossexualidade está ensinando. Não se nasce mulher, se torna mulher. E assim vai, né? Meu corpo, minhas regras. Aí vem outro. Fornicação. Também tem adultério. Também tem prostituição. Isso faz tudo parte dessa pauta maldita. Aí 1 Coríntios 6,10, Paulo diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nós estamos falando de feminismo porque faz parte da lição, mas Paulo aqui ele já está uma lista. É uma lista geral? Não, tem muita coisa que ficou fora ainda. Principalmente aqui nem tem mentiroso, né? Mas mentiroso também vai ficar de fora. Não vai herdar o reino de Deus dentro dessa lista que Paulo nos deu, e ainda tem outras dentro da Bíblia. Terceiro subtópico fala sobre ataques à família tradicional. A Escritura ela ensina que o casamento ele é monogâmico, heterossexual e também indissolúvel. Então, em lições anteriores, em outros trimestres passados, nós falamos sobre essas três palavrinhas aqui. Monogâmico, monos é de um só. Então é um homem com uma mulher, uma pessoa só. Heterossexual aqui fala assim, é um homem e uma mulher. Ele é monogâmico porque é um aqui e um aqui. Aí sexos distintos, um homem e uma mulher. E ele é indissolúvel, ou seja, ele não pode se diluir, não pode se dissolver. Mateus 19, 5, 6 diz, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Então masculino e feminino vão se unir e ambos vão ser uma só carne. 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. As bênçãos que cabe à sua esposa, cabe a você marido. As bênçãos que cabe a você marido, cabe também à sua esposa. Então, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou é inseparável. Então, tendo o homem como líder na família, Efésios 5:23 vai dizer assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, mulher, o homem é a cabeça, Cristo é a cabeça do homem e ele próprio é o salvador do corpo. Cristo é o cabeça e é o salvador do corpo. O homem é a cabeça da mulher, se necessário for, ele tem que salvar a sua mulher, tem que dar a sua vida em prol da sua esposa, assim como Cristo fez para com a igreja. Então, para a ideologia feminista, essa forma de matrimônio escraviza a mulher, obrigando o casal a ter relações apenas com seu cônjuge. Obrigando? Não, irmão, não é obrigado não, você faz porque você ama a sua esposa, porque você ama ela, você fica só com ela, porque ela te ama, ela fica somente com você. Não tem nada de repressor, de opressor, não tem nada de escravidão aqui não. Mas olha o que eles dizem lá, ela fala sobre desconstrução da família tradicional, são pautas de lá, tá?
promoção da liberdade sexual, dissolução, aquilo que Deus uniu não separe, mas aqui está falando dissolução do matrimônio, rejeição à maternidade, falam tanto mal, criticam tanto, que a mulher vai crescendo não querendo mais ser mãe. É uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, como nós lemos no início da lição, mas elas não querem mais, por causa dessas pautas aqui. Falem sobre apologia ao aborto, ou seja, defendem o aborto, também consideram ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, isso é uma ofensa para elas, a mulher ter que ajudar o marido, ser auxiliadora do marido. Também elas exaltam, elas enaltecem a lascívia e também engajam-se em uma luta de gênero contra os homens. Não é para ser contra, é para ser parceiro, é para ser ajudador um do outro, e não nada de ser contra. O resumo desse tópico diz que a erosão da feminilidade é representada pelo ativismo feminista, sua defesa da suposta liberdade sexual, lembra? E de seus ataques ao modelo da família tradicional. O terceiro tópico fala sobre a mulher virtuosa, lá de Provérbios capítulo 31, que ela é um símbolo bíblico de feminilidade. Ali sim temos um símbolo bíblico de feminilidade. Então, se você ler Provérbios capítulo 31, todos esses versículos, a partir do versículo 10, vai falar sobre a mulher virtuosa. 31:10 vai dizer assim: mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta. O seu valor é muito maior, excede o de rubins, ou seja, é de valor inestimável, incalculável. Quem encontrou, guarde, porque está difícil ultimamente. E o inverso também é verdadeiro, viu? Está difícil de achar um camarada trabalhador, um camarada cristão, homem de Deus. Está difícil, está difícil. Então, se você também encontrou, guarda, presta bastante atenção. A Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado, está no versículo 11, na parte A. Também vai falar sobre o gerenciamento dessa mulher. Ela não coloca a família em necessidade, por causa da gestão dela dentro de casa, por causa do gerenciamento dela. Provérbios 31, a parte B do versículo 11. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. Subtópico 2. Padrão de mãe amorosa. Então a mulher virtuosa, ela é também uma mãe dedicada. Provérbios 31:15, parte A. Se levanta e dá mantimento à sua casa. E também ela zela pelo bem-estar dos seus filhos e do seu marido. 31:15b. Levanta-se mesmo à noite, ou seja, de madrugada, bem cedinho, para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Então ela é uma mãe protetora. Provérbios 31:21, na versão NVI. Não receia neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos feitos por ela, tratados por ela que cuida dessa parte também. Terceiro subtópico fala sobre exemplos de administrador, que é um exemplo de administradora e empreendedora. 31:22 de Provérbios. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Olha só, o que ela faz? Ela mesma produz, ela mesma utiliza, coloca a mão na massa para poder fazer, apesar de ter servos e servas trabalhando para ela também faz, também coloca a mão na massa. Provérbios 31:24, faz panos de linho fino e vende-os, e entrega o cinto aos mercadores. O que isso significa? Ela administra a produção e as vendas do seu empreendimento. Pode ser, mas não é papel do homem. Não, tem coisas que são papéis do homem, mas tem coisas que a mulher ajuda, tem coisas que a mulher auxilia também a fazer. Ela também é generosa e sensível. 31:20 de Provérbios. Abre sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Então, o seu valor é imensurável. Não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus, como diz Provérbios 31:30, que é o nosso textual. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. O resumo desse tópico diz que a mulher virtuosa é um símbolo bíblico que tem a ver com a esposa fiel, mãe amorosa e mulher empreendedora. Não é empoderada, é empreendedora, tá vendo? São coisas distintas, coisas diferentes. E na conclusão aqui, a Bíblia revela que os homens e mulheres se complementam, homens e mulheres se completam. Não é para um ficar contra o outro, não, pelo contrário, é para um estar junto com o outro e os dois formarem uma só carne diante de Deus. Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, dessa forma aqui, marido e esposa são iguais como pessoas, como seres humanos, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas pela palavra de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus propôs, aquilo que Deus ordenou, tem que ser feito da forma como Ele ordenou. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.